Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, nós vamos para a palavra. Gostaria imensamente que você abrisse sua Bíblia. Eu não ia começar por lá, mas vou começar. 2 Coríntios, capítulo 10, Novo Testamento. Enquanto você abre em 2 Coríntios, capítulo 10, eu vou contar um pouco dessa história da segunda carta. O apóstolo Paulo, ele falou muitas coisas que desagradaram a igreja de Corinto. Ele escreveu como um todo aproximadamente 4 epístolas para o povo de Corinto. Mas nessa segunda, ele desagradou o povo a ponto de alguns partidários dizerem, entre eles a igreja, que ele não era apóstolo. Porque você vai entender na essência se você ler toda a carta. Mas ele dedica muitos momentos dessa carta, dessa epístola, à doutrina, à índole, ao caminhar com Cristo, a conviver com o Espírito Santo, a entender o que é a novidade de vida. Amém, amados? Amém. E ele não poderia deixar de falar, de citar, de ensinar, de direcionar a igreja em relação ao mundo espiritual, à batalha espiritual. Querido, se você hoje tem dúvida que no mundo espiritual existem forças contrárias contra nós, porque nós amamos ao Senhor, que essa dúvida saia do seu coração hoje, em nome de Jesus. Amém? Porque nós entendemos que o diabo, ele tem poder, porém limitado. Dos seres vivos no mundo espiritual ou natural, o único que não tem poder é o ser humano. Amém? E aí isso faz com que o diabo e seus anjos caídos fiquem revoltados. Porque como é que um Deus Todo-Poderoso faz aliança com quem não tem poder nenhum e derrama sobre tal tanto poder que pode humilhar as trevas inteiras? Quem está entendendo, diga amém. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela: sobre você existe um Espírito, e existe um nome que foi entregue para que todo o inferno fique longe de você. Amém, amado? Só que de vez em quando ele se aproxima, não fique longe todo o tempo, porque o bicho é teimoso e ele vive sondando. A palavra de Deus diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, e quando ele não encontra lugar para ficar, ele volta do lugar para onde ele saiu para ver como é que está lá. Constantemente o inimigo faz isso. Sabe o que isso significa para mim e para você essa noite? Sabe que entendimento deve ficar no nosso coração? Que eu preciso manter o templo do Espírito Santo ornamentado, limpo, varrido e com a presença do Senhor na minha vida. Amém. Porque se ele voltar, ver que o Espírito Santo fez a faxina e foi embora porque eu fui incompetente, porque eu fui irresponsável, porque eu premeditei pecar, pequei, caí, gostei, fiquei caído, o Espírito Santo vai, e aquele que estava outrora em você vê: que agora está bonito demais, está limpinho, está cheiroso. Ele vem entrar mais 7 ceboso com ele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se você não crê, eu lamento, mas a minha oração é para que a sua fé esteja ao alcance dessa palavra, porque foi palavra do Senhor. Diga amém. Amém. Capítulo 10, do capítulo 2, capítulo 10 de 2 Coríntios, diz o seguinte, a partir do verso 3: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eis aqui uma evidência, queridos, através da Escritura do Senhor, da Palavra de Deus, de que quando a gente abre o nosso coração, quando eu e você recebemos o Senhor para ser nosso Senhor, porque tem muita gente que carrega o título de cristão, mas na verdade quer que Cristo seja nosso servo e nós Senhor dele. Quem está entendendo, diga amém.
Tem muita gente que carrega alguns paradigmas que precisam ser quebrados. E tem muitas igrejas hoje que, infelizmente, estão se deixando levar por espíritos enganadores. Espíritos que entram sorrateiramente nas igrejas. E que, na verdade, eles usam de artimanhas humanas para confortar o nosso ego. É aí que está o problema. Porque existem estratégias, existem coisas que a igreja faz, malabarismos que o ser humano inventa da sua própria criatividade, e às vezes buscam em fontes até obscuras para alimentar dopamina, para aliviar o teu fardo emocional. E como é que fica a parte tua no eterno em relação ao Espírito Santo? Quem está entendendo? Diga amém. Então existem sofismas, meias verdades, que são armas do inimigo. Só que o Senhor me deu um nome que está acima de todo nome para destruir fortalezas e anular esse sofisma. Agora, queridos, quantos de vocês entendem que o Senhor nos dá essas armas espirituais para que a gente seja vitorioso quando se levantar aquele inimigo nosso? Quantos creem que você tem arma à disposição? Diga amém. Amém. Então está na hora da gente tomar posse e colocar isto em prática, usar essas armas. Como é que eu vou usar essas armas? Ora, você vai estudar o inimigo. Um pouquinho de arte da guerra não faz mal a ninguém. Eu preciso conhecer o meu inimigo para saber qual é o próximo passo dele. Eu preciso estudar o comportamento. Eu preciso ver como é que uma pessoa que não anda na luz se comporta mesmo dizendo que está na luz. O hipócrita, o mentiroso, é aquele que é exatamente a ferramenta pessoal que produz o sofisma, que dissemina. Quem está entendendo, diga amém. Essa palavra de hoje é uma palavra que ela precisa ser sempre nutrida, sempre falada. Esses temas têm que ser reincindidos sempre, principalmente em cultos de domingo. Sabe por quê, queridos? Porque tem uma palavra profética que ainda não se cumpriu, que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Amém. Isso está falando de avivamento, isso está falando de contato interpessoal com o Espírito Santo. Isso tem tudo a ver com a minha vida em relação à vida de Cristo. Sem eu me importar com o que as pessoas vão falar ou pensar de mim, mas o que tudo deve importar na minha vida e na tua é o que Ele pensa e diz sobre mim. Glória a Deus. Agora, para isso é preciso coragem. E o Senhor tem chamado os covardes para se transformarem em corajosos. Não se preocupe não. Você fica falando, não, eu sou fraco, eu vou ficar aqui na minha fraqueza. Ei, o Senhor é a força. Ah, porque eu não tenho força. O Senhor é a força. Eu não tenho coragem, o Senhor te dá coragem. O Senhor não está chamando ninguém capacitado. Sabe por quê? Porque não existe ninguém capacitado diante dele, no nível de glória dele. Amém. Todo mundo, sem exceção, é amado por ele, mas ninguém tem competência de ser perfeito que nem ele, no sentido de enfrentamento na adversidade. Sem ele, a palavra diz, a própria palavra do Senhor diz, sem mim nada podeis. A gente realiza muita coisa, mas você vai ver no próximo texto o que significa ter Deus na nossa vida e o resultado que pode até parecer. Na década de 80, quando eu era criança, tinha uma propaganda que era do Denorex. Parece, mas não é. A produção que o ser humano sem Cristo faz no meio de uma sociedade, uma pessoa idônea, uma pessoa correta, honesta, é uma produção bonita, louvável, cheia de mérito, mas a glória vai ficar para aquele indivíduo. Eis a questão: quando esse indivíduo se converte, ele produz a mesmíssima coisa. Quando Deus não quer fazer ele multiplicar o que ele tem, porque ele vem com essa de venha para cá para você ser milionário. Aqui não. Amém? Amém. Você quer teologia de prosperidade, aqui não entra, é da porta para fora. Amém. Mas se Deus quiser fazer prosperar, aí é outra coisa. Só que é o seguinte: veja o Salmo 128 que eu li em homenagem ao casal Sena. Do trabalho de tuas mãos comerás. Amém ou não? Amém. Feliz será, isso é promessa de Deus. Está aí, 51 anos. Amém, amado? Então veja, agora, existe uma produção, a mesmíssima pode sim, quando a pessoa se converte, só que o resultado e o fruto é eterno, porque a glória sobe. Amém.
Porque quando você realiza algo, estando em Cristo, andando com Ele, tudo que você faz, tudo que você produz, é bom fruto aos olhos dele. Porque sem Ele, todo fruto que tu fizer não vale nada, é podre. Apesar de que a sociedade nossa, que Madre Teresa de Calcutá, nossa, que Padre Cícero, nossa, só boas ações, só gente concordo 100%. Só que essas pessoas que eu cito deram glórias a Deus. Amém. Questão de salvação, nós não somos Jesus. Deixa Cristo julgar. O que eu estou querendo aqui fazer um comparativo é para que você entenda que por mais que eu faça ações de graça, não coube o exemplo que eu dei, que por mais que eu faça ação de graça, por mais que eu produza, mas se eu não der crédito para Deus, se eu não falar que foi o Senhor, e aí eu estou me referindo a pessoas que são pseudo-cristãs, que se travestem de símbolos e de princípios de capa evangélica, e querem na verdade trazer a glória para si, dando de boca para fora glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Há 2000 anos atrás tinha duas classes de judeus que faziam isso: escribas e fariseus, que o Senhor nomenclaturou-os de hipócritas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E você acha que 2000 anos depois está diferente? Você acha que o ser humano aprendeu a lição de 2000 anos para cá? Entraram profetas, saíram profetas, entraram homens e mulheres de Deus, saíram, subiram, desceram, foram para todo lugar. Mas veja, queridos, que o Senhor nunca mudou. Ele não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus. Então tudo que você realizar, terminou de fazer, terminou de agir, dê graças a Deus. Aconteceu algo tremendo na sua vida, você está muito feliz com os resultados, com a produção do seu trabalho, a realização, as metas alcançadas. Suba no altar de uma igreja onde há a presença de Deus e diga para a congregação, para o corpo de Cristo, que foi o Espírito Santo, e a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. É simples. Agora tem que ter coragem, porque Deus tem chamado os covardes para serem transformados em corajosos, assim como os mortos para reviverem em Cristo. Amém. E quando eu falo mortos, aqueles mortos que estão andando, estão trabalhando, estão produzindo. Quem está entendendo, diga amém. Mas sem Deus nada podeis fazer. Amados, essa é a essência. Esse é o divisor de águas que vai trazer para mim o benefício da graça de Deus na minha vida. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse capítulo 10, esse texto que eu li, do versículo 3 ao 5, fala sobre armas. Armas que eu preciso usar. Só que essas armas, elas são um pouquinho mais de um outro nível. Porque eu preciso primeiramente conhecer o Senhor dessas armas, o Senhor dos exércitos. Eu preciso compreender que antes dessas armas existem outras essenciais e primárias, que eu preciso primeiro entender como é que funciona. E tem uma arma, querido, que ela é primária, essencial, fundamental, é a primeira da lista, se não, olha lá, a principal, que é uma arma que neutraliza toda força do inimigo. Quando eu falar o nome, tem gente que vai por dentro se contorcer. Perdão. O perdão anula a ação do maligno. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O perdão é a porta, ou melhor, é a fronteira entre você ser por Cristo agraciado ou pelo diabo louvado. Eu preciso chegar nessa barreira e ficar do lado da luz. Eu preciso combater a minha carne. O que é isso, combater a carne? A justiça do homem. É terrível isso, porque o contrato social nos dá, a Constituição nos dá direitos quando uma pessoa me prejudica, e é lícito. Mas como é que fica papai na história quando ele diz: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido? Então pega essa oração e joga fora, filho. Quem está entendendo? Diga amém. A falta de perdão
ela gera uma coisa chamada na Bíblia de raiz de amargura. E sabe qual é a consequência dessa raiz de amargura? Se eu não matar ela perdoando, pedindo ou liberando perdão, ela vai crescer sempre, a ponto de trazer enfermidade na minha alma. Porque a raiz de amargura já é uma enfermidade emocional. A falta de liberar perdão, o rancor, o desejo de vingança. E aí aquilo vai evoluindo, porque ele vai sendo nutrido de forma inconsciente, involuntária, por conta do instinto, por conta da razão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É por isso que eu digo que essa é uma arma que, se você conseguir dominar, o diabo não pode tocar em você. Glória a Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Não, querido, é impossível. É por isso que tu tem que andar com Jesus, porque Ele é o Deus do impossível. Amém. Sem Jesus a gente não consegue. É por isso que a gente tem que falar: eu te perdoo, mas não é meu nome não. Meu nome eu quero teu pescoço. Eu te perdoo em nome de Jesus. Amém. Aí olha tua cartinha, vira as costas e vai embora. Não fica no lugar. E você não precisa rapar relacionamento para perdoar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sejamos sinceros aqui. Vamos jogar a hipocrisia e a falsidade lá no mar. Para perdoar, eu preciso, eu devo. Mas conviver, eu não sou obrigado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu vou contar um episódio que eu acho que de vocês aqui, eu acho que só a Isabela, a pastora e a Cálita que vai lembrar de um testemunho. Eu queria que um diácono acelerasse esse negócio aqui, colocando turbo no negócio aqui, está pegando. Amém, amados? Tem um irmão que eu não sei se ele é vivo hoje, há muitos anos atrás, ele foi preso e estava na Papuda. E ele era enfermeiro. Eu vou chegar exatamente no ponto. E aí ele saía da aula dos crentes e ia trabalhar na enfermaria. E um dia ele estava saindo no corredor e um dos detentos falou: ei, me dá R$1 aí. Disse que R$1, rapaz. Não, tu me dá R$1 senão eu te furo. Que eles andavam com estoque, com um punhalzinho caseiro, artesanal. E ele falou: rapaz, não estou nem aí, que eu estou cansado desse lugar, eu quero ir para o céu logo. Se tu me furar, furou, pronto. E uns outros marginais que estavam ali ouviram. Passou, quando ele estava retornando, os marginais chegaram para ele: ei, irmãozinho, dá R$2 aí para nós. Aí ele, era muita gente, ele deu. Que a gente vai dar um jeito naquele camarada. Os caras foram lá e quebraram as 2 pernas do infeliz. Aí o irmão Daniel trabalhava onde? Na enfermaria. Olha, sobrou para quem cuidar daquele? Lá vai o doente com as 2 pernas quebradas. Ou foram 2 braços. Eu vou dizer por que foram os 2 braços. Porque ele não conseguia colocar a colher na boca. Aí lá vai o irmão Daniel, dá comidinha na boca dele. O camarada que estava pedindo para R$1, senão ele ia furar ele e matar. Onde é que eu quero chegar com isso? Ele estava colocando a comida na boca do infeliz e falando com Jesus: mas Senhor, esse cabeça oca queria me matar, e o Senhor bateu para dar comida na boca desse infeliz. E o Espírito Santo começou a ministrar no coração daquele camarada. Ele disse: isso aí é um processo. Isso aí é um processo. Embora tu tenha que andar como eu andei. Se fosse eu não estava aí também. Eu aí no teu lugar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí um dia o Espírito Santo, numa dessas dele colocar comida na boca, o cara da mão quebrada, dos braços quebrados, falou: irmão Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem coragem de me perdoar em nome de Jesus? Aí o Daniel começou a se tremer também, começou a encher os olhos d'água, o outro já estava só chorando. Aí ele falou assim: eu te perdoo sim, em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Porque, querido, sabe o que eu quero dizer? Que talvez Daniel, e eu quero acreditar nisso, talvez esse camarada, esse irmão, ele estava com ódio profundo. A palavra de Deus diz: irai, mas não pecai. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A gente tem direito de se irar, mas pecar não. Porque ele estava com vontade de empurrar a faca, era uma faca, não era a colher na goela do cara. Mas existia algo que estava impedindo o espírito que habitava nele. Amém. E o espírito que habitava nele não quer saber se ele está se sentindo bem, se ele está se dando bem, se ele está achando bom aquilo. Ele quer saber se ele vai obedecer ou não. A ordem foi dada: perdoa.
E o outro pediu perdão em nome de Jesus. E às vezes também nem queria pedir, mas era em nome de Jesus. Ele começou a entender que o Senhor deu ordem, tanto um como o outro. E nisso a gente tira um grande ensinamento. Que, queridos, independente da minha situação presente, emocional, o que eu fizer para a glória de Deus, e quando eu falo isso, obedecer às ordens do Senhor, por mais doloroso naquele presente momento, eu quero dizer para vocês que esse momento é um momento de uma semeadura maravilhosa, onde você vai colher. E olha, existe um tempo entre semear e colher. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você hoje está semeando com lágrimas porque você não quer perdoar, mas o Senhor mandou, perdoa. Glória a Deus, amém. Não te preocupa com a colheita, semeia isso daí com choro. Não quero saber, é teu irmão. É igual na casa da gente. Mas pai, o meu irmão, foi ele que está errado, não sei o que, perdoa, quer saber não. Pai não quer saber, deu ordem, acabou, quer que seja cumprido. Mas o pai nunca vai esquecer da dor daquela obediência, e no momento dele, ele vai te dar a recompensa, o refrigério, a colheita. É porque a gente tem um egoísmo, um pensamento egoísta, limitado, um pensamento defeituoso de achar que Deus nunca vai dar a vingança que a gente quer. Não é lindo isso? Não, é feio. A gente quer ir junto para a prancheta de Jesus. Embora Jesus, como é que nós vamos arquitetar aqui? Como é que vai ser essa vingança aqui? Eita, essa vai ser a minha maior vigarice. Mas igualmente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fala para você que está do teu lado. Não precisa ensinar a Deus. Não precisa ensinar a Deus. A vingança pertence a Ele. A vingança pertence. Está escrito na palavra. Glória a Deus. Capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 15, se não me engano. A vingança pertence ao Senhor. E o segundo texto está... Abra sua Bíblia rapidamente, e eu estou me estendendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. A partir do verso 12 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha aqui para mim, eu separei aqui uma citação, que essa questão aqui, consoleis, olha essa orientação aqui, versículo 14, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Eu fiquei parando, fiquei analisando aquilo ali, meditando. Consolar os desanimados. Consolar os essa instrução, ela não é só para um pastor, não é só para um líder, ela é para o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós. Essa é uma direção universal, para mim e para você, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, queridos, aqui está dizendo o seguinte: para a gente entender o que significa fraternidade, para a gente entender o que significa você rir com os que riem, chorar com os que choram, você entender o que significa o conceito de empatia. Amor ao próximo é isso. Então, de boca para fora não vale, para inglês ver não vale, e até atitudes mesmo você pode até executar, mas se não for de coração também não vale. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando a palavra fala em Gálatas capítulo 6 que de Deus ninguém se zomba, queridos, é porque às vezes a gente executa uma ação que na verdade ela só tem cara de ação de graça, que no fundo essa ação de pseudo graça é uma ação para que venha glória para mim. Nós estamos falando aqui de falsidade, de mentira.
Eu e você somos inclinados a isto. Não estou aqui acusando, todos nós estamos no mesmo patamar, na mesma situação. Somos seres humanos, inclinados a cometer esses erros e fadados a cometê-los, se nós não nos convertermos de verdade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então é preciso uma introspecção, é preciso meditar no meu comportamento. Pastor, como é que eu faço isso? O nome disso é consagração, querido. O nome disso é você entender o que é consagração. Pastor, me explica direito. Eu explico sim. Pastor, é para isso. É você entrar no mover de entendimento, de imaginação. Isso é exercitar a fé. E quando você começar a orar, ou ler a Bíblia, ou ouvir um louvor, ou dirigir seu carro, começar a falar com Deus, imagine Deus do seu lado. Porque aí a tua vergonha em mentir, ou de falar alguma coisa que não presta, e se comportar com um comportamento falso, se você imaginar Jesus do seu lado, vai dar trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Esse conhecimento ele evoluiu muito, porque lá há 20 anos atrás eu dava esse conselho para os jovens. Dava muita palavra para jovem na puberdade, né, cheio de hormônio, pegando fogo, em erupção. E eu falava e as pessoas me indagavam, porque às vezes a gente fazia um culto de jovem interativo. E às vezes os jovens falavam assim: pastor, um amigo meu queria saber. Eu digo: sei, teu amigo, tá bom. A questão da masturbação. Eu digo: sim, qual é o problema? Não, porque é pecado. Eu digo: oh, coisa bonita. Tu está querendo dizer que se não é pecado, tem uma solução. Aí eu falava para eles a mesma coisa aqui, sobre consagração, sobre andar com Jesus em verdade. É a mesma coisa, só que eu evolui um pouco para adequar a essa situação da palavra. Mas para aqueles eu falo, para os jovens de hoje, eu falo e falarei: queridos, você vai conseguir passar menos de 10 minutos num banho, quando você imaginar Jesus no banheiro com você. Quem está entendendo, diga amém, jovens. E assim tudo na vida. Quando você estiver na prancheta da arquitetura, do planejamento para pecar, imagine que do seu lado tem aquele que sabe todas as coisas. Você ou eu, se porventura nos depararmos com uma situação de tentação, o que é que a gente faz? Eu vou me lembrar daquela oração do Pai Nosso. Oh meu Deus, me livrai de toda a tentação. Não, também, ótimo. Mas imagine o Senhor do teu lado. Imagina o Senhor sentado do teu lado. Imagina o Senhor na sala, no sofá junto contigo, no quarto, onde quer que você esteja. Numa reunião, onde as pessoas estão ali para fazer, para te assediar, para te induzir ao erro, apresentando alguma coisa errada. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Uma pessoa, uma mulher, um homem, uma frase: ui, não, desculpa, foi engano. Aonde apareceu uma palavra apimentada, quem está entendendo, diga amém. Amém. Imagine Jesus junto contigo, ó. Isso ajuda, querido, a você combater a falsidade. Isso ajuda a combater a nossa natureza fadada a ir ao inferno. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E eu louvo a Deus com você essa noite, porque nós vivemos diante de um Deus que tudo pode na nossa vida. Glória a Deus. Eu louvo a Deus e quero que você, junto comigo, fique de pé agora, irmão.